por que culpa? A gente vai falar um pouco sobre saúde emocional, né? E culpa é uma das coisas que está, né, relacionada a isso. Porque existem pessoas assim que não conseguem ser plenamente felizes por causa de se sentirem culpadas de uma coisa que elas não conseguem se perdoar. Autocondenação. É, exatamente isso. E olha só, vou falar um pouco das perguntas aqui, a Laura vai falar o que ela pensa a respeito, eu vou falar o que eu penso. A primeira pergunta que eu fiz foi: você já se sentiu culpado? Bastante gente respondeu, sabe? E 93% das pessoas responderam que sim, já se sentiram culpado. Agora, eu fiquei pensando hoje nesses 7% que responderam não. Porque é normal, né, gente? Pelo menos uma vez na vida a gente se sentir culpado por alguma coisa, né? É claro que ninguém vai ficar, né, se autocondenando o tempo todo, mas isso já está na nossa consciência, né? É intrínseco na nossa consciência. Sim. E o que você acha, Laura? Você acha que você já se sentiu culpada? Na verdade, assim, a gente... acho que todo ser humano, de alguma forma, já se sentiu culpado, né? Eu acho. Mas, na verdade, essa pergunta também, você já se sentiu culpado, ela é bem ampla, né? Porque não foi específico, assim, você já sentiu culpa depois da conversão. Então, assim, no geral, eu acredito que todos nós nos sentimos culpados em algumas situações, né? Sim. Antes da conversão, depois, enfim. O interessante é que, assim, muitas vezes a culpa antes da gente conhecer a Cristo é uma culpa de remorso, é uma ressaca moral, né? Para quem hoje é convertido, mas teve uma vida antes no mundo, como a gente costuma dizer, deve saber do que eu estou falando no sentido de ressaca moral, de se sentir envergonhado pelo que fez, mas logo em seguida está fazendo de novo, né? Então é um sentimento que só na hora, um mal-estar, mas depois passa um tempo, às vezes até fica escondido por um tempo, mas depois já volta a fazer tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Agora, no processo de conversão, depois da conversão, é algo assim, eu entendo que a culpa, ela é necessária para que a gente chegue ao arrependimento, no sentido quando a gente reconhece os nossos erros, a gente reconhece que quem deveria estar naquela cruz no lugar de Jesus era eu e você, e não ele, né? Então a culpa nesse sentido, eu vejo que ela coopera para que haja a conversão, para que haja o arrependimento, né? Só que também o excesso de culpa, uma vez que a gente tem um encontro com Cristo, a autocondenação ela já não faz mais sentido na nossa vida, não pode fazer. Mas ainda assim a gente muitas vezes se culpa, a gente lembra de coisas do passado e se sente mal. Eu por muitas vezes passei por isso. Mas é isso, assim, a respeito disso específico. Certo. Gente, não tem muito o que falar, né? Sentimento de culpa, seja ele de qualquer nível, né? A gente sempre, a maioria, ou se não todas as pessoas, já se sentiu culpado por alguma coisa. Porque, na verdade, é uma consciência mesmo, né? E a segunda pergunta foi essa... vou fazer a pergunta aqui. A pergunta foi assim, é mais fácil você se perdoar ou perdoar os outros? 79% das pessoas responderam que é mais fácil perdoar os outros. É mais fácil perdoar a pessoa que fez algo contra mim do que eu perdoar a mim mesma que talvez fiz algo que prejudicou alguém. Sabe, eu tava pensando nisso hoje e eu acho que o fato, a culpa já é um problema que a gente tem com o perdão, seja com o próximo, ou seja com a gente, né? Não consigo ver isso. A gente não consegue discernir basicamente, eu consigo perdoar mais aquela pessoa que pisou na bola comigo do que me perdoar se eu pisar na bola com uma pessoa que eu gosto muito. E, na verdade, se a gente tem problemas com o perdão, a gente vai ter problema com as duas coisas.
tanto perdoar aquele que nos feriu ou nos perdoar por ter ferido alguém. Eu creio dessa forma, sabe, gente? 79% das pessoas falaram, né? Eu tenho problemas, para mim mais fácil é perdoar os outros do que me perdoar. Eu acredito que uma coisa não difere da outra. O que você acha, Laura? Na verdade, assim, acredito que realmente, assim, pode ser que a pessoa perdoe o outro, que nem eu tive uma experiência na minha infância, minha adolescência. E o que aconteceu? Eu me culpava, né? Eu me culpava por aquilo. Então, assim, de uma certa forma eu fui agredida e eu atribuí toda a culpa daquela agressão a mim e não ao agressor. E por anos eu carreguei isso, né? Porque eu tinha comigo que eu merecia aquilo. Sendo que, na verdade, eu de forma alguma merecia aquilo. Apesar de ter, de certa forma, como que eu vou dizer? Eu contribuí para a situação, mas eu não merecia aquilo, como ninguém merece, né? Ser agredido por ninguém. Mas por anos eu carreguei uma culpa disso, né? Sendo que, na verdade, eu não tinha realmente, pelo menos eu não identificava falta de perdão para a pessoa, mas eu me sentia culpada e eu não me perdoava. E o que acontece? Quando a palavra de Deus fala sobre o perdão, no Pai Nosso fala sobre o perdão, nos perdoa assim como nós temos perdoado, né? Quem nos tem ofendido, enfim. A palavra, por muitas vezes, ela fala que se você não perdoar, não será perdoado. Por quê? Na cruz, o Senhor nos perdoou de graça, né? Ele nos perdoou sem que nós merecêssemos o perdão. Então, a palavra também fala, dá de graça o que você recebeu de graça. Então, a gente precisa, através do Espírito Santo, receber esse perdão, se sentir perdoado para poder perdoar. Só que, por que eu tô falando disso? Porque quando diz respeito a gente, a palavra também vale, porque quem somos nós para não nos perdoarmos, se Deus já nos perdoou, né? Só que isso não é um botão que você aperta e tá tudo resolvido. É um exercício. Como a Fernanda falou, ela citou Filipenses 4:8, que fala pra gente pensar no que é bom, puro, verdadeiro. E então, assim, nós somos ensinados a nos perdoar, né? Nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo para nos perdoar como Deus já nos perdoou. E assim exercer o perdão na vida dos outros, né? Tem uma passagem que o apóstolo Paulo ele fala assim que ele já nem se julga mais, porque não quer dizer que ele não está certo, mas quer dizer que não é ele que manda na vida dele mais. Então, se a gente de fato entregou a nossa vida a Jesus, nós temos que ter essa consciência que nós não somos mais nosso até nisso, no sentido de, eu não me perdoo. Quando eu não me perdoo, na verdade eu estou sendo orgulhoso. Na verdade é isso, eu não me dou mais o direito de ser feliz. Eu não me perdoo por isso ou por aquilo. Na verdade, tudo isso é um orgulho disfarçado, né? Então, é interessante que a maioria das coisas que se a gente for procurar, a gente vai ver que a base é o orgulho, né? No entanto, que foi isso que fez Satanás ser expulso do céu. Então, eu acho que o perdão é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo, à medida que a gente amadurece no Senhor, em conhecer o caráter dele. Mas muitas vezes a gente vive uma vida carregando culpa. E eu falo isso porque a gente, com certeza, todos nós, a gente em alguma área, a gente sempre se vê. A gente tem que cuidar disso, porque não é algo que você amadureceu e nunca mais vai acontecer. Não. Ontem mesmo com a Fernanda aqui em casa, a gente teve uma conversa e eu falei pra ela, eu não sei lidar com essa situação ainda, eu não consegui digerir. Então, o tempo todo a gente tá nessa caminhada, nesse desafio de pedir perdão, de perdoar. Opa, exagerei nisso, né? Preciso me consertar, falei demais ou me comportei como não devia. Então, é um exercício diário de se perdoar
e liberar perdão pro outro, né? Pro próximo. Falando demais já, você não me interrompe? Estou explicando, certinho. A terceira pergunta foi sobre você se cobra muito? E 86% das pessoas responderam sim. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês, né, essa coisa de cobrança é algo assim muito perigoso, né? Porque primeiramente eu vejo assim uma pessoa que se cobra muito é sempre aquela pessoa perfeccionista, né? Que ela tem que ser a pessoa perfeccionista, ela não consegue olhar uma situação, principalmente consigo mesma, ela não consegue olhar a situação, poxa, isso ficou legal, isso não ficou. Se ela vê uma coisa que não tá legal, que ela fez, não ficou legal, todo o resto não presta mais, porque ela gosta de ver tudo que ela olha no amplo, no geral, ela não consegue olhar, isso tá bom, isso posso melhorar, isso também ficou legal, mas isso também posso melhorar mais ainda. Não, a pessoa perfeccionista, ela é aquilo, tem que ser do jeito que ela imaginou. E pessoas assim, gente, elas sofrem muito, né? Porque o perfeccionismo, né? Aquela coisa, eu me cobro, não, porque... Ai, gente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu já fui bem Também assim. está pautado no orgulho. Eu já fui bem assim. Hoje em dia, sabe, eu entendo que eu posso melhorar. Se eu fiz algo errado, eu tento... se eu fiz uma pessoa, lógica, eu volto, eu peço perdão. Se é com Deus, eu também me confesso e falo e peço perdão. E certa vez na minha vida, aliás, um bom tempo da minha vida, principalmente quando eu aprendi a tocar teclado, assim, foi algo assim muito difícil para mim, porque eu queria fazer na perfeição, só que o meu limite era X. E muitas vezes a gente não faz uma coisa melhor porque a gente é o melhor. Muitas vezes, por exemplo, eu consigo fazer algo melhor que a Laura. Não é porque a Laura é pior do que eu. É porque há um limite. E que ela, lógico, ela pode chegar a partir do momento que ela pode, como diz, ultrapassar, a partir do momento que ela se dedicar àquilo, né? Mas eu me cobrava muito. Nossa, hoje eu toquei, hoje eu errei. Nossa, e aquilo vinha, sabe, com um sentimento de frustração na minha vida. Porque eu olhava para as outras pessoas, por exemplo, os músicos que estavam ao meu redor, maioria gente, assim, já de peso, assim, já de conhecimento de música e tudo mais, quase profissional e tudo mais, eu ficava me cobrando. E eu sofri muito tempo com isso. Até o tempo que eu entendi em Deus que o que eu estava fazendo, eu fazia com amor e eu fazia o melhor que eu podia fazer. E o meu melhor, muitas vezes, não era o melhor do meu irmão, mas amém. Fazer o quê? Ele queria, talvez ele quisesse ver muito mais de mim, mas o que eu tinha para dar naquele momento era só aquilo. Então, a gente não pode ficar se cobrando tanto pelas coisas, sabe? Porque se a gente ficar se cobrando muito, você não é feliz. Você vive refém das pessoas, refém das coisas que está acontecendo ao teu redor. Isso não rola, gente. Eu acho que se cobrar é uma coisa assim que a gente tem que falar com Deus e falar, Deus, eu sou o que sou. Isso aqui, eu sou isso que o Senhor está vendo e eu preciso muito melhorar em muitas coisas na minha vida, mas eu não vou ficar, sabe, triste, amargurado, me torturando por causa de uma coisa que eu não consegui fazer perfeitamente, muitas vezes somente aos meus olhos. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você fez super bem, mas pra mim não, não, porque faltou isso, não, porque precisava ser daquele jeito, não, porque não foi do jeito que eu gostaria que fosse. Então é muito complicado isso. Agora a Laura, minha amiga? Não, ainda não. Ah, meu Deus. Gente, depois dessa live a Laura vai virar minha amiga, tá? Eu tô aqui, parece que eu tô meditando. Ai, gente, amiga. Sobre isso de... Como que é? Você se cobra muito. Sobre se cobrar muito. Eu sofria muito com isso. Hoje em dia, acredito que eu tenho aprendido a usar isso de uma maneira mais saudável, né? Porque a gente tem que se autoavaliar sempre
mas entender que a gente não vai superar ser nota 10 em tudo, como ninguém é nota 10 em tudo, né? Você pode ser nota 10 no sentido de você se empenhar para fazer o seu melhor, né? Mas no sentido de que a gente vai ser sempre nota 10 em tudo, é mentira isso, não existe. E eu estava vendo esses dias a respeito sobre perfeccionismo, e isso traz um fardo, isso traz um peso pra gente, chega a ser físico até às vezes, de se cobrar, de querer sempre ser perfeccionista. E eu estava vendo que o perfeccionismo é um nível que a gente coloca que está acima do que é humano. É uma medida que a gente estabelece para a gente mesmo, que está acima de qualquer, sabe, está acima do natural de qualquer ser humano. E o triste do perfeccionista é que ele é perfeccionista com os outros também, né? Então, eu penso assim, que eu penso assim dentro do que eu tenho aprendido na caminhada com Cristo. A gente tem sim que se autoavaliar sempre. Não é porque o outro errou que eu posso fazer de qualquer jeito e errar também, não é isso, né? A nossa régua tem que ser Cristo. E só que o que eu vejo é que assim, a gente tem que aprender, como a Fernanda falou, nesse ponto é muito interessante. Por quê? Porque assim, eu não vou ser boa em tudo. Primeiro a gente tem que entender isso, né? Eu posso me esforçar, mas eu não vou ser boa em tudo. Aí entra a questão que existem os dons, existem as habilidades que Deus deu para cada um. Então, se alguém toca bateria muito bem, não é que ele quer se aparecer, ele simplesmente flui nisso, é o que Deus deu para ele, né? Se alguém prega muito bem, se alguém tem facilidade com as palavras, Deus deu isso para ele, mas quer dizer que em outras áreas não seja tanto. Então a gente precisa entender, identificar em nós quais são os nossos pontos fracos e buscar melhorá-los a cada dia e cuidar dos nossos pontos fortes, para que também não vire arrogância e fluir no ponto forte que Deus nos deu, mas sem essa do perfeccionismo, de se cobrar. Quando eu me vejo, sempre foi assim, desde o começo da caminhada. Toda vez que eu me via com um desafio, né? E desafio diz respeito a algo que a gente vê muito maior que a gente, e batia aquela insegurança, tudo junto, o temor, o medo de errar. Aí eu pensava assim, nossa, mas eu não sou igual A, eu não sou igual B, eu não sou igual... Porque a gente começa hoje se cobrando como se a gente tivesse que ser já como quem já está na caminhada há 30 anos. E não é assim. Existe um processo. E como é esse processo? É a gente ir obedecendo a cada passo. E muitas vezes quando a gente tinha que levar a palavra em um lugar pela primeira vez, toda vez que eu falo a gente porque no começo era o Xande, o pastor, e aí toda vez que a gente era desafiado a algo novo, da minha parte eu sempre falava, Deus, eu não procurei isso, né? Então eu tô indo em teu nome, se o Senhor tá me dando essa oportunidade é porque o Senhor me chamou para isso, o Senhor vai me capacitar. Agora sim, quer dizer que eu vou agradar a todos? Não vamos agradar a todos. Então é interessante que Jesus, o nosso apóstolo Rina, ele sempre fala no curso de líderes, sempre fala quando prega, que Jesus, o mesmo que amava Jesus hoje, odiava ele amanhã. E o mesmo que odiava ele hoje, amava ele amanhã. Então a gente tem que entender que isso faz parte da caminhada, entendeu? A crítica, a errar. Muitas vezes a gente erra, passa a maior vergonha, mas assim, errei, se conserta se for possível e bola pra frente, porque tem uma frase, né, que fala que quem nunca errou é porque nunca fez nada. Então é isso, a gente tem que ser humilde para admitir que a gente erra e ser humilde para reconhecer o erro, se consertar e mais humilde ainda para seguir em frente, mesmo tendo errado. Exatamente. Uma outra coisa perguntei também se a possibilidade de você desapontar alguém te assusta. 79% das pessoas responderam que sim. Deixa eu contar uma experiência minha sobre isso. Na verdade, o medo que a gente tem muitas vezes de desapontar as pessoas faz a gente carregar um fardo pesado, né?
porque a gente quer o tempo todo que a pessoa fique feliz com a gente, que a pessoa goste do jeito que a gente é, que a gente fala, que a gente faz, e a gente é cheio de imperfeições. Nem em todo tempo a gente vai agradar todo mundo, e tem hora que a gente também, né, é ser humano, né, a gente sai da casinha, a gente fala o que não devia, a gente é grossa, a gente fala assim que, você fala assim, nossa, misericórdia, diaconisa da igreja, como é grossa. Enfim, não que isso seja certo, tá? Não é certo, gente. Mas enfim. Acontece. E eu vejo assim, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa assim que a gente gosta muito, a gente quer, lógico, agradar a pessoa. Só que isso muitas vezes faz a gente vestir uma digamos assim, A Jace está nos assistir. Oi, Jace, beijo, queridona, saudade de você. Saudade, Jace. Aí, e deixa eu falar, quando a gente quer muito agradar uma pessoa, a gente veste uma aparência. Muitas vezes a gente não é daquela forma. E a gente veste uma aparência porque a gente sabe que aquela aparência agrada aquela pessoa. Eu falo isso porque, assim, meu pai, eu perdi meu pai, sei lá, 10, 20, quase 20 anos já. Não, é menos, uns 16, 17 anos. Mas enfim, eu sempre fui muito grudada com meu pai, sempre. E tudo que eu fazia, isso eu tô falando na época que eu não era da igreja, tá, gente? Que eu não era cristã, que eu não tinha aceitado Jesus e tudo mais. E como qualquer adolescente, né, na sua época, faz as suas, né, bobeirinhas, faz as suas, né, as coisinhas por baixo do pano, que papai jamais poderia ficar sabendo, que papai ia ficar sabendo que a filhinha não é do jeito que ele pensava que era. Então, esses dias mesmo eu estava comentando algumas coisas que eu aprontei na minha adolescência com a minha cunhada, e ela falou, não acredito que você fez isso. E eu falei pra ela assim, isso é uma coisa que meu pai foi pro túmulo e ele nunca soube sobre mim. Meu pai, ele morreu e ele nunca ficou sabendo que eu tive esse episódio na minha vida, porque, na verdade, eu gostava de mostrar pra ele aquilo que ele gostava de ver de mim. Que eu era a menina obediente, que eu era a menina estudiosa, que eu era a menina que, sabe, que obedecia a ele de todo jeito, que daquilo que ele falava pra mim eu seguia à risca. Só que, veja bem, eu não tinha medo do meu pai, porque meu pai nunca me bateu. Eu tinha verdadeiro amor por ele, mas, sabe, doía o coração em desapontá-lo, porque, poxa, meu pai, ele não pode saber que eu sou assim, porque eu vou desapontá-lo, ele vai ver que, na verdade, eu vivo numa aparência. E isso é errado, gente, é isso que o fato de você, quando a gente pensa, não posso desapontar tal pessoa, e é melhor que não mesmo, mas isso também não pode fazer de mim uma pessoa falsa. Sabe, de querer esconder quem eu verdadeiramente sou porque eu gosto daquela pessoa. Isso também é bem comum quando está começando um namoro, né? O namoro, nossa, não posso mostrar pra ele ou pra ela que eu sou dessa maneira. Então é tudo bem. Por isso que todo mundo fala, depois que casa, né? depois que casa, aí que todo mundo vai ver quem é quem. Porque enquanto é namoro, é tudo belo, maravilhoso, porque eu quero mostrar uma aparência de algo que vai agradar a outra pessoa. E no final das contas eu não sou aquilo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ser quem a gente verdadeiramente é. Cheio de imperfeições, sim. E buscar cada dia mais em Deus sanar essas imperfeições, sabe? E pedir perdão, se autoanalisar e pedir assim que Deus venha mudar a nossa natureza, a nossa maneira de ser, a nossa personalidade. Muitas vezes temos personalidade explosiva e tal. Deus pode mudar, isso tudo em Deus, né? Fala lá, porque agora eu falei demais também. Glória a Deus. A respeito de se preocupar, né, em agradar as pessoas, em desagradar. Desapontar. Eu tenho essa preocupação, mas eu vejo que hoje em dia já não é mais de uma maneira ruim, né? De uma maneira negativa. Porque essa preocupação todos nós temos que ter como seres humanos, né? Mas assim, com equilíbrio.
como a Fernanda falou, muitas vezes a gente usa máscaras para ter amigos, a gente esconde quem nós somos para poder manter uma autoridade, manter uma aparência, ou até para se sentir aceito, né? Com medo de se mostrar e aquele amigo que você gosta não querer mais a sua amizade, ou na minha fase assim de adolescência, eu acredito que todos nós, acho que conhecemos alguém assim, ou foi assim. Eu já vi muita gente ter vergonha da casa, ter vergonha da família, ter vergonha da roupa que usava, porque achava que era nessas coisas que precisava para ser aceito. Quando na verdade a pessoa que ela gosta de você por quem você é, ela vai te aceitar do jeito que você é. Não quer dizer que você está totalmente certo, ou que eu estou totalmente certo, mas uma amizade verdadeira, eu tô falando de amizade, mas é todo tipo de relacionamento, né? Ela vai construindo o melhor um do outro, né? Com correção, a gente vê na palavra de Deus que a palavra nos ensina a exortar uns aos outros sempre quando a gente vê algo errado, né? Claro que não é apontar o dedo como condenando a pessoa, mas como amigo corrigi-lo, como irmãos na fé corrigi-lo, falar, olha, Deus te fez melhor do que isso que você está fazendo, né? Da forma que você está se comportando. Mas a questão de desagradar alguém, isso é muito sério, porque a gente deixa de ser a gente muitas vezes. E o Senhor, Ele nos fez com uma identidade única. O Senhor nos fez de forma única, né? Não existe nenhum ser humano na Terra igual a mim e a você. Muitas vezes existem parecidos, né? Aqui em Piracaia vai ser uma menina que toda vez as pessoas perguntam, é sua irmã? Nossa, achei que fosse ela, tal. Mas assim, idênticas não existe, né? Não existe ninguém com a mesma íris que a gente, não existe ninguém com a mesma batida do coração que a gente, não existe ninguém com a mesma digital que a gente. Então, Deus nos fez únicos. E o excesso de medo em desagradar alguém pode roubar de nós a nossa identidade, né? É claro que a identidade, ela é descoberta todos os dias um pouquinho, é isso que eu vejo, né? Eu não me sinto plena na minha identidade num todo, mas assim, aos poucos a gente vai se descobrindo com a ajuda do Espírito Santo. Então, existe o preocupar em não magoar alguém, não desapontar alguém, no sentido do dom do Espírito, né? Que quando fala lá que o fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito é a delicadeza. Uma vez lendo sobre isso, fala que a delicadeza, não vou falar outro nome para não falar errado, mas a delicadeza, ela diz respeito a eu me preocupar em não fazer o mal para o outro. Então isso é saudável, isso vem de Deus. Então assim, às vezes eu vou falar algo, mas eu percebo que aquilo vai magoar alguém, então eu não falo. Ou eu vou fazer tal coisa, mas eu percebo que da forma que eu vou fazer vai chatear, então eu não faço. Então isso é delicadeza, isso é fruto, é cuidado do Espírito Santo para com o nosso próximo. Agora, deixar de expressar quem somos para que agradar o outro, isso não é saudável, né? E acredito que todos nós passamos por isso em algum momento, principalmente aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Quantas vezes a gente já não se prostituiu de certa forma, deixando de ser quem nós somos, ou contrariando princípios, muitas vezes a gente se agredindo só para ter aceitação do outro, né? Então tudo isso é uma forma da gente não querer desapontar o outro. Quantas vezes a gente não se machucou? Ah, gente, glória a Deus por isso. Porque quantas vezes eu bebi sem querer beber antes de me converter? Quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer só para não desapontar alguém? Quantos buracos a gente não se enfia para não desapontar aqueles que estão conosco, só para a gente se sentir aceito em algum momento? Eu acredito que todos nós ou todos não vou generalizar, mas a maioria de nós, a gente já se colocou em confusão, ou já trouxe para si problemas sérios, por não querer, por não ter coragem de falar não. A gente deixa de se respeitar
para fazer a vontade do outro muitas vezes. Então isso é muito sério e a gente precisa, em Deus, ter essa coragem, porque fala que o nosso limite vai até onde começa o do outro, né? Então se eu não imponho limites, o outro não sabe quais são os meus limites. Outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Tem uma pessoa que eu converso, assim, conhecido, né? É irmão de uma outra igreja. E aí um dia eu compartilhei uma coisa e ele mandou um comentário assim que eu não gostei. Não foi desrespeitoso, mas eu não gostei da forma que ele mandou a mensagem. E na hora eu pensei, eu ia mandar pra ele assim, quem te deu essa liberdade, sabe? Eu não mandei. Mas o que isso significa? Eu tenho que saber quais são os meus limites. E o outro vai aprender a me respeitar à medida que eu estabelecer esses limites. Olha, até aqui é brincadeira, daqui pra cá eu já vou sentir como desrespeito. Então cabe a cada um de nós colocar esses muros. E se a pessoa deixar de gostar de você, deixar de querer estar perto, ou sair falando mal de você, fazer o quê? Né? No que cabe a vós, tenha paz com todos, diz a palavra. Então esteja sempre aberto, esteja sempre disposto a se corrigir, mas não se sujeite, não se permita, e contra o que o Senhor nos ensina, não se permita se agredir para agradar alguém, só para não desapontar alguém. Quantas coisas, gente, a gente vê casamento errado, profissão errada, tantas coisas que as pessoas fazem para agradar o outro e deixa de viver, deixa de ser feliz. Eu já passei muito por isso e se não cuidar, passo ainda também. Nós estamos aqui compartilhando coisas que a gente tem aprendido ao longo da caminhada e ainda vive hoje em dia. Só que à medida que a gente amadurece, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as situações, né? Ontem a Fê veio aqui, eu falei, Fê, preciso conversar, preciso pôr pra fora tal coisa. Porque eu achei que eu perdoei, mas eu não sei se eu perdoei, então eu preciso pôr pra fora. Então, a caminhada cristã, ela consiste nisso, em a gente reconhecer que a gente é ser humano, é falho, é fraco, e que precisa o tempo todo se avaliando, né, confessando pecado, pedindo perdão, levantando e seguindo em frente. E se ajudando, né? Porque ninguém pode trilhar uma caminhada cristã saudável sozinho. A gente precisa uns dos outros, né? Amém? Amém. A outra pergunta foi sobre pensar nos erros do passado ainda te deixa mal. 56% das pessoas responderam não. E não tem mesmo, sabe, gente? O que a gente fez no passado, ninguém, lógico, precisa se orgulhar do seu passado. E eu acho que ninguém se orgulha do seu passado aqui, né? Como diz, né? Seu passado te condena. Na verdade, o seu passado não pode mais te condenar. Porque a palavra já diz, passado é passado, passou. E a Bíblia fala que nós somos o quê? Novas criaturas em Cristo Jesus. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, a gente não precisa ficar, sabe, se lamentando por aquilo que a gente fez no passado. Foram coisas ruins? Sim, foram. Muitas vezes trouxe dor para você, ou trouxe dor para outras pessoas. Mas, amém. Hoje é uma nova vida, é um novo trilhar das coisas. E às vezes o que eu presto atenção é que muitas pessoas elas se pegam pensando ainda no passado. Ai, porque eu fiz, porque eu falei, porque eu fui, porque isso, porque aquilo, e acaba acarretando, sabe, um peso, e começam a ficar mal por causa disso. Gente, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos perdoa de todo pecado. O pecado confessado, o pecado perdoado. E dali por diante é vida nova. Aí eu sei que muitas pessoas vão olhar pra gente e falar assim, nossa, mas aprontou tanto no mundo. No mundo, nós estamos no mundo ainda, gente. Mas assim, quando na vida sem Cristo. Na vida sem Cristo, não ia na igreja, aprontou tanto, e agora tá lá na igreja e tá dando uma de santo. Uma de santa, que não sei o que sei lá. Gente, as pessoas vão sempre julgar. Não adianta porque isso está inscrito nelas.
Mas aquele que conhece o nosso coração, aquele que conhece a nossa vida, aquele que nos libertou, aquele que nos chamou das trevas para a luz, ele sabe quem a gente é hoje. E nós não temos que provar nada para ninguém. A nossa própria vida, a nossa própria conduta, a nossa própria maneira de falar, de andar, de agir com as pessoas vão mostrar que não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa se foi. Amém. E a gente não precisa mais ficar se lamentando por aquilo que aconteceu, por aquilo que falaram, por aquilo que eu fiz. Esquece, gente, bola pra frente. A vida é uma descoberta a cada dia e com Deus é maravilhoso. Cada dia você está sendo renovado e restaurado em Deus. Você sabe quem você é. Gente, uma coisa que eu tenho descoberto em Deus, assim, tão profundo pra mim, é a minha identidade em Deus. Quem eu sou em Deus. O que eu significo pra Deus. Quando a gente começa a descobrir isso, sabe, a gente não precisa de mais nada na vida. E o que as pessoas dizem é só o que as pessoas dizem. Mais nada. Né, Laura? Eu tô me vendo aqui, parece que eu tô meditando aqui, do jeito que eu tô. Cabão escreveu aqui, muitas vezes o silêncio é a nossa melhor resposta, né? Lembrando de quando Jesus era interrogado, antes de ser crucificado, por muitas vezes se calou. Glória a Deus por vocês que estão conosco, viu? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sobre se culpar, eu acho que até eu me converter, eu vivi uma vida de viver de passado, me culpando das coisas feias que eu fiz. Sempre. E às vezes não era nada grave, mas o fato de eu falar uma palavra errada, por exemplo, e aí às vezes passava muito tempo e eu lembrava que eu falei uma palavra errada e todo mundo riu e aquilo eu sentia tudo de novo, eu revivia tudo de novo. Era uma coisa terrível, gente, terrível, terrível. Porque eu vivia toda a sensação de novo, eu vivia toda a vergonha de novo, a culpa. E assim, a gente, é claro que isso é como eu sempre já falei várias vezes aqui, a gente não é, as coisas não é assim tão fácil de acontecer, de resolver. Muitas vezes você toma uma decisão, mas a partir da decisão vai ter um trilhar, vai ter um caminho a ser trilhado, né? Então, assim, é aquilo que a gente falou do se perdoar também. A gente entender, quando há genuíno arrependimento, a gente consegue deixar para trás o que ficou para trás. E entender, volto a falar a respeito da humildade, da gente ser humilde para a gente reconhecer que a gente vai errar. Né? A gente vai errar muitas vezes porque quer, a gente vai errar muitas vezes sem querer, a gente vai errar muitas vezes porque o outro errou e você sem querer não percebeu e errou também. Então, estamos sujeitos a erros, né? E entender isso nos ajuda a seguir em frente sem se torturar, sem ficar se torturando, revivendo a culpa, revivendo a vergonha de novo, né? Só que o que acontece? Para quem se converteu, o inimigo ele usa isso muitas vezes para jogar na nossa cara. Também uma vez acho que foi o apóstolo Rino que falou isso, que assim, quando o inimigo não tem do que te acusar no hoje, ele vai fuçar o balaio, entendeu? Ele vai fuçar o passado para jogar seta na sua cabeça e fazer você lembrar das feiuras que você fez antes. Então assim, a gente precisa saber lidar com isso, entendendo aquilo que a Fernanda falou. O Senhor já nos perdoou, né? E se Ele não nos acusa, quem somos nós para nos acusarmos? Ou quem é alguém para nos acusarmos? Ele não nos acusa. Eu já vi o Senhor me constranger, tipo assim, por que você está se condenando se nem eu te condeno? Então a gente precisa entender isso. Quando teve um dia, eu estava vindo do meu trabalho e eu estava falando com Deus, orando, né? Gente, quem me vê na rua sabe que eu falo sozinha, né? Não falo com Deus, mas quem não sabe, acha que eu estou falando sozinha. Com a máscara agora até está sendo legal, né? Isso está sendo um ponto legal da máscara. Que aí dá para falar à vontade. E teve um dia que eu estava assim, numa comunhão com Deus, vindo embora do trabalho. E aconteceu uma situação aconteceu uma situação que me fez lembrar do passado. Eu fiquei da cor desse tapete de vergonha. Na hora, a comunhão que eu estava com Deus caiu por terra, né? Foi interrompida. E eu comecei a reviver tudo de novo, aquilo que eu tinha vivido no passado.
E aquilo, assim, cortou total a minha comunhão com Deus. Foi assim, sabe, a seta veio certeira. E aí, da hora que eu comecei a perceber, eu mergulhei em reviver aquilo de novo. E a hora que eu percebi o que estava acontecendo, eu na hora pedi perdão para o Senhor e falo, toda vez que acontece isso, eu falo, Deus, se o Senhor não se lembra mais, quem sou eu para me lembrar? Em nome de Jesus, que essa lembrança, que essa situação fique aonde o Senhor colocou, né? Me cobre com teu sangue. Então, gente, a maior guerra, eu falo assim por mim, eu vejo que a maior guerra na vida cristã é essa, é a gente o tempo todo guardando a nossa mente, guardando a nossa boca, guardando os nossos pensamentos. Por quê? Se eu guardo os meus pensamentos, eu guardo as minhas emoções, eu guardo a forma como eu enxergo, eu guardo a forma como eu falo. Então, a nossa maior guerra é manter o nosso coração guardado no Senhor. E como que a gente guarda o nosso coração no Senhor? É cuidando do que a gente ouve, do que a gente pensa, do que a gente vê. Então, é um desafio diário, é uma guerra. Eu lembro um dia que eu estava andando na rua e passou uma pessoa e mexeu comigo assim, não conhecia. E aí eu já repreendi, já comecei a falar com Deus brava, né, repreendendo aquela situação. E aí eu falei, Deus, quando vai acabar isso? E assim, eu entendi que enquanto a gente estiver nessa terra, não acaba, entendeu? Porque a gente só vai ser pleno quando Ele vier nos buscar ou nos recolher. Então, enquanto a gente estiver aqui, vai ser luta. E a gente precisa aprender a deixar para trás o que ficou para trás para a gente poder desenvolver. Porque senão, eu perdi muito da minha vida perdendo o hoje, me remoendo o passado. E aí a gente não vive o hoje e também não vive o futuro. Porque daí, hoje eu lembro do que eu errei ontem, e daí amanhã eu vou lembrar que eu perdi o hoje, sabe? Pensando num outro erro. Então, assim, é uma coisa muito ruim. E a gente precisa realmente buscar em Deus. E, para mim, acho que esse é o ponto que o Senhor está falando hoje. Ser humilde para deixar para trás o que ficou para trás, sabe? Porque senão a gente não desenvolve, a gente não amadurece. Muitas vezes, gente, a gente se culpa porque a gente não perdoa, sabe? O perdão é um assunto que toda vez que ele é tocado, gera... As pessoas querem rebater muitas vezes, porque elas não conseguem perdoar, não estão dispostas a perdoar. Então, sempre o perdão, apesar de ser um assunto sempre falado, é um assunto que sempre ele gera discordância, gera mal-estar nas pessoas que ouvem. Porque quando a gente precisa liberar perdão, é porque quando a gente se incomoda com esse assunto do perdão, é porque a gente tem coisas a perdoar, né? E a palavra fala que a gente precisa perdoar. O que a gente precisa entender é que perdão não é um sentimento. Perdão, ele começa com uma decisão de obediência. Você entende que o Senhor nos ensina que precisamos perdoar, então você decide perdoar, e aí você pede ajuda para o Senhor para que isso aconteça. Então, o perdão, primeiro é racional, você entende que isso é necessário. E aí, humildemente, você primeiro pede perdão a Deus e pede ajuda para Deus para ajudar você a perdoar a pessoa, a perdoar, né? A se perdoar. E o Senhor, com a sua graça, com o seu amor e misericórdia, Ele nos ajuda por meio do Espírito Santo a entender por que precisamos perdoar, né? Nem sempre vai ser justo, mas Jesus também morreu na cruz de forma injusta para nos perdoar, né? Ele se fez maldito no nosso lugar, ele levou sobre ele uma culpa que ele não tinha. Então, quem sou eu e você para a gente não querer perdoar alguém, né? Não quer dizer, eu não estou dizendo aqui que situações não sejam graves, não estou dizendo aqui que talvez o que você viveu não seja sério, não seja digno de um sentimento desse, porém, o Senhor espera mais de nós, né? E nele a gente consegue estabelecer esse perdão. Então, se abra para isso, pede para o Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a entender por que eu devo perdoar, né? Porque o Espírito Santo ele vai construindo isso na gente. E aí até a gente ter a atitude de pedir perdão, confessar pecado pessoalmente para a pessoa, não é só para Deus, a gente precisa fazer isso com as pessoas também. E também perdoar alguém, né? Certo.
Uma outra coisa, essa daqui houve quase que um empate, gente. 10 para as 9. 12. 12? Daqui a pouco a gente vai encerrar já. Ó, essa pergunta teve quase um empate. Eu perguntei se a gente gostaria, se você gostaria que houvesse uma maneira de corrigir os erros cometidos. 52% das pessoas, a resposta era sim ou não, porque foi um aprendizado. 52% das pessoas responderam não, foi um aprendizado. Vamos analisar um pouco isso. Eu responder essa pergunta. Eu acho assim que é óbvio que tudo é aprendizado na nossa vida, né? Mesmo nas coisas que a gente erra, na verdade a gente só vai saber fazer o que é certo quando a gente fizer o que é errado, porque a gente precisa disso. E é claro que se a gente pudesse voltar e corrigir para não passar pelo que passou, muitas vezes pela dor, muitas vezes pelo sofrimento que foi tremendo naquele instante por causa de um erro, é óbvio que a gente voltaria, mas se for olhar para nós hoje, nós somos o que? O resultado daquilo que a gente fez de certo e errado lá atrás. Hoje eu só sei o que eu fiz de errado lá atrás, porque hoje eu sei o que eu fiz de errado me me ensinou a fazer o que é certo, e hoje eu sei o que é certo. Então eu penso dessa forma, gente. É claro que ninguém quer passar por dores, por feridas, por situações difíceis por causa de erros. Mas a gente erra, e é aí que a gente vê o trabalhar tremendo de Deus na nossa vida, sabe? Ninguém quer, muitas vezes, passar pelo sofrimento, pela dor, pelo deserto, mas é tão necessário na nossa vida quanto qualquer outro tipo de coisa, porque é aí que a gente entende que o que é bom e o que não é. E a gente vê também mais ainda o amor sabe, como Deus fala que Ele nos ampara com a sua destra fiel, é isso, sabe? Nesse momento, quando a gente toma uma decisão errada, fez completamente errado daquilo que deveria ter feito, e você colhe as consequências, óbvio. Deus nunca vai deixar a gente, tadinho, fez. Não, vai colher as consequências. Ele vai colher, a gente vai colher as consequências, mas o amor de Deus não vai mudar. O que Deus sente pela gente não vai mudar. E é isso que é impressionante, né? Assim, quando a gente conhece, a gente tem uma vida mais íntima, uma intimidade maior com Deus, assim, porque a gente entende que quem Ele é, perto daquilo que nós somos nada. E Ele escolheu nos amar mesmo dessa forma, mesmo errados, mesmo fazendo coisas que não deveriam. Sim. Né? Isso de corrigir erros cometidos, eu vejo que quando a gente se converte, a gente entende que a gente tem uma nova chance, né? Tanto de não errar mais, mas também o Senhor, Ele nos dá uma nova chance, pelo menos de reparar o erro cometido, como a Fernanda falou, não fazendo mais, porque muitas vezes a dor de um erro cometido, as consequências de um erro cometido, nos serve de lição, né? Nos serve de lição para não fazer mais. Só que muitas vezes, se a gente não se arrepende de fato daquilo, foi só um mal-estar, como eu falei, aquela hora de ressaca moral, a tendência é que a gente volte a fazer. Quantas coisas que a gente não faz e se sente mal por ter feito e depois faz de novo. Então, assim, o que eu percebo na minha vida, eu trilhei esse caminho e tenho trilhado hoje em dia com uma outra frequência, porque a gente vai, né, se consertando, enfim. Então eu vejo que uma das maneiras da gente corrigir os erros é não fazendo mais, mas eu vejo que no Senhor nós temos uma oportunidade de repararmos os nossos erros, que é quando a gente se converte, o entendimento de você voltar onde você errou e pedir perdão, sabe?
eu também é um assunto que toda vez que é falado eu percebo que pessoas não gostam, não concordam, querem rebater nesse sentido, e é um direito seu, cada um pensa como quiser. Mas eu vejo que a caminhada cristã, ela é feita assim, de você voltar onde você errou e se corrigir, né? Você vai apagar o erro cometido? Não, não dá para apagar. Mas a gente pode se consertar a respeito. Você pode mostrar o quanto hoje você se arrepende daquilo que você fez. Tem muita gente que vive assim, não, o passado passou e eu me converti, sou nova criatura e o passado fica para trás. Tá, mas se é uma pessoa que você não conversava antes de se converter, e você como cristão, você vai continuar desviando dela na rua? Ou você vai, em Deus, procurar essa pessoa, ou pedir para o Senhor preparar essa oportunidade, tendo a oportunidade, pedir perdão para ela e dizer que da sua parte não tem mais nada contra ela? Porque em Provérbios fala que quando a gente é errado, quando a gente desvia da pessoa. Tem o livro, a Bíblia toda, ela ensina cada coisa pra gente que não dá nem pra acreditar que tá lá. Eu lembro que quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Até tinha uma situação que eu, antes de me converter, e todo mundo falava que tinha uma pessoa que não gostava de mim e tal. E eu também, por ouvir isso, eu também não gostava dela, né? Tipo assim. E aí, depois de convertida, tudo, um dia, orando, e eu sempre orei, falei, Deus, me mostra as pessoas com quem eu tenho que me consertar. Então, assim, resumindo aqui, apagar o erro você não vai, mas você pode demonstrar, se a pessoa ainda for viva, né? Você pode demonstrar para ela que você se arrepende daquilo, reparar o seu erro, assim como o Zaqueu fez. Zaqueu ele fala que ele não só ia devolver, mas ele ia restituir. Então, assim, você volta. Dessa pessoa que eu falei, quando eu entendi isso em Deus, eu orei e falei, Deus, prepara a situação. Um dia do nada, em trabalhar, o Senhor colocou essa pessoa na minha frente e eu parei ela, perguntei se eu poderia falar com ela e falei, olha, no passado acontecia isso, isso e isso, mas eu quero te dizer que da minha parte eu não tenho nada contra você e eu quero te pedir perdão se eu te desrespeitei, se eu te ofendi, né? E daí também ela falou que nunca teve nada contra mim, então assim, e hoje em dia a gente se vê, a gente fala oi, mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, você não sabe. Sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente precisa se consertar, a gente precisa voltar onde erramos e nos consertar. Confessa o pecado, manda mensagem se não tem como ver. Hoje em dia nós temos muitos meios de comunicação, não é desculpa. E seja sempre humilde. Se a pessoa não quiser aceitar o seu pedido de perdão, se a pessoa não quiser aceitar, é um direito dela, mas faça a sua parte. Demonstre que você hoje tem consciência que aquilo foi errado e você se arrepende, se envergonha daquilo. E bola pra frente. Se a pessoa não aceitar, continua com seu coração limpo a respeito dela e segue em frente. Mas faça a sua parte. Eu acho que isso também nos... É como se cada erro nosso do passado fosse um nó, sabe? E à medida que em Cristo a gente volta e se conserta, você libera a sua vida, você libera a vida do outro e cada vez mais você está livre para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Eu falo isso porque eu vivi isso e eu procuro viver isso todos os dias quando eu entendo algo. Amém? Amém. Quanto tempo a gente tem, doutor? 3 minutos. 3 minutos? Gente, a gente já vai encerrar. Eu só quero falar algumas coisinhas aqui em relação, né, à culpa. Como que eu posso tirar isso da minha vida? Um versículo que a gente leu aqui, que a gente não leu não, que a gente falou muito, se baseou, a gente não leu, eu quero ler para vocês, está lá em Filipenses 4:8. Diz assim, ó, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é admirável e tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Vocês sabem que a mente ela é a chave de tudo, né? Chave de entrada de tudo na nossa vida. Então, o que ocupa a nossa mente?
Como que eu posso, sabe, extinguir a culpa da minha vida? Eu tenho que me ministrar todos os dias. Eu tenho que, o meu pensamento, ele tem que tá sendo ministrado por Deus. Através da palavra. Através da palavra, através da oração, através da minha comunhão com Deus. E um pensamento que eu tenho que ter direto na minha vida é, eu tenho, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou fazendo o que eu posso, ok? Não existe perfeição. E os erros que a gente comete, na verdade, é uma ferramenta de aprendizagem. Então não se cobre, não, porque eu fiz, não, porque era para ser feito dessa forma. Não se dá mais o direito, né? Não tem que ser, gente. A gente tem que ter... Laura, aproveitava para mim já em Tiago 5,16 para a gente já falar sobre esse versículo. E se eu quero falar... Tiago na minha Bíblia. A Laura tem problema, Tiago. Pode, respeito. Tiago 5,16. A Laura até falou sobre isso agora. Se você tem esse sentimento, você não consegue se livrar dele o tempo todo se sentindo culpado, o tempo todo se sentindo, sabe, bombardeado na sua mente. Tiago 5,16, leia, Laura, o que Tiago 5,16 fala. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Então, gente, confessar seus pecados uns aos outros. Se você tem problema com a culpa, chega em alguém, lógico, de sua confiança, direcionado por Deus, obviamente, alguém que preparado na palavra para não vai se abrir com o Zé da esquina, gente, pelo amor de Deus. Meu amigo, calma, cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar. Você tem pessoas dentro da igreja, pessoas que te ajudam na caminhada com Cristo, que são pessoas aptas a estar te ouvindo. Então, saiba com quem você vai se abrir, mas abra o seu coração. Eu tenho um sentimento de culpa disso que eu fiz no passado, ou disso que de repente eu fiz há um dia atrás, há 2 dias atrás, ou mesmo depois de cristão, mesmo depois de convertido. Poxa, mesmo depois de convertido eu fiz isso. E essa culpa, eu confessei meu pecado para Deus, eu me arrependi, mas essa culpa me persegue. Gente, simplesmente chegue a alguém, um diácono, um líder, ao próprio pastor, a própria pastora, e fala, olha, me sinto assim, porque o que é isso? É libertador. Quando você fala de algo, é libertador da sua vida. Você está, expondo aquilo que está dentro de você. E, gente, uma vez isso é muito poderoso. Eu saí, uma pessoa queria conversar e a gente saiu para tomar um café e ela estava com 1000 dúvidas na cabeça dela, mil situações, ela não sabia o que fazer e foi uma conversa assim que ela falou, ela desabafou tudo que ela tinha que falar. Aí ela parou, ela falou assim, nossa, eu já não lembro mais pra que é que eu te chamei pra tomar café, porque eu tô me sentindo assim, leve. Eu não sei qual é o meu problema, porque eu tô me sentindo leve, e eu não falei nada, gente, eu simplesmente só ouvi. E por quê? Porque é o poder de você falar, sabe? É aquela coisa de, não pensa que a pessoa vai julgar, nossa, o que vão falar de mim? Gente. É uma prisão isso, na verdade. Na verdade, você quer falar? Quer falar depois? Então fala. Não, termina e fala. Não, é isso, não, gente. Fala. É isso. Praticar o perdão, que a gente já cansou de falar aqui, né? Porque tudo engloba o perdão. Recorrer ao arrependimento, à confissão de pecado, a Deus e ao próximo. No caso, se você pecou contra alguém, chegue e peça perdão. Seja pronto para ouvir um não vou te perdoar, amém, mas você fez a sua parte, né? Cada um é cada um. E, gente, vamos viver sem culpa, sabe? Sem peso, sem fardo. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Exatamente, foi para isso que claro Jesus que nos chamou. Isso né? É aos poucos, né? É todo Sim, dia. claro. A gente é liberto todo dia de alguma coisinha, né? E eu ia citar isso, no fim acabei não citando, e a Fernanda falou desse versículo. Na verdade, por que é tão libertador quando a gente confessa, como fala aqui em Tiago 5,16? Porque a gente está cumprindo um princípio bíblico, um princípio espiritual. Quando a gente se arrepende de verdade para Deus, pede perdão para Deus, nós somos perdoados.
Mas a palavra fala que quando confessamos, nós somos curados. Então, o que acontece? Muitas vezes eu já me arrependi diante de Deus e já fui perdoado por Deus, mas a ferida ainda está ali. Então, Satanás, ele tem um lugar para ele jogar na nossa cara. Ele tem um lugar onde ele tem acesso para jogar na nossa cara. Gente, uma coisa muito séria, até pesado, assim, ao meu ver, mas eu sempre escuto isso a respeito de vida espiritual. Ferida aberta junta mosca. Ou seja, falta de perdão, mágoa, junta demônio. É porta para o inimigo agir, sabe? Então, por isso que às vezes tem depressão, por isso que às vezes tem angústia, por isso que tem síndrome de pânico e tantas outras coisas, tristeza, porque muitas vezes tem coisa mal resolvida. E essa responsabilidade é minha e sua, com a ajuda do Espírito Santo, de identificar onde tem essas feridas, para que a gente possa ser curado, ser liberto. E não existe cura sem confissão de pecado. A gente precisa confessar. Quem convive comigo mais perto sabe. Muitas vezes, eu chego, às vezes, eu falo, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Tá vindo meu pensamento toda hora, isso, isso e isso. Tem uma frase que fala que quem confessa tentação não confessa pecado. Porque quando a gente confessa aquilo que está nos tentando, a gente traz para a luz. Então é dissipado, é desmascarado, entendeu? Tudo que a gente guarda, esconde, o inimigo ele tem liberdade para agir. Mas se a gente traz para a luz, desmascara, a porta se fecha, a brecha que ele tinha para agir, ele não tem mais, ele vai procurar outra, né? Porque ele não cansa. Então, é libertador quando a gente fala, porque quando você procura alguém e confessa os seus pecados, ou confessa as suas tentações, os seus medos, as suas dúvidas, você está cumprindo um princípio bíblico, espiritual. Então, ali você é liberto, você é livre. Muitas vezes não precisa de alguém pôr a mão na sua cabeça, orar. Não, é só o fato de você trazer para a luz, de você pôr para fora, que o inimigo é desmascarado. Eu já passei por muitas situações assim, por isso que eu falo que a Fernanda também falou disso. A nossa guerra é na mente, a gente precisa estar buscando sempre estar lúcido e reconhecendo os ataques para a gente desmascarar eles. Às vezes uma oração só você e Deus resolve, às vezes não, às vezes você precisa pôr para fora. Sonhos, muitas vezes, a gente começa a ter sonhos, ser atacado em sonho, precisa pôr para fora, precisa buscar se não tem brecha, sabe? Então coisas desse tipo que a gente queria compartilhar com vocês, aconselhar cada um que está assistindo agora, quem vai assistir depois, a buscar ajuda, sabe? Busque ajuda de Deus, do Espírito Santo, mas também peça ajuda para a sua liderança, seja de qual ministério você for. Peça ajuda para os seus líderes. Ore, se você não se sente seguro ainda para se abrir com alguém da igreja, por não conhecer, ore e peça para Deus te mostrar quem é a pessoa que você deve se abrir, né? Porque Ele sabe todas as coisas, amém? Então é isso, assim. Então é isso, gente. Ficou mais duas perguntinhas, mas eu nem fiz porque no meio a gente já falou sobre elas. Então nem tem por que a gente começar a falar de novo. Acho que é legal mandarem perguntas, assuntos que gostariam, né? Pra gente dar uma... gente, deixa aí nos comentários se vocês querem... Ou no particular, se quiser mandar. Algum assunto que vocês gostariam que a gente falasse numa próxima live. Algum tipo de dúvida que você tenha. Enfim... a gente está aqui para ajudar no que for possível. A gente vai estar orando sempre e buscando direção de Deus na palavra e tudo mais. Não sabemos tudo, estamos aprendendo também. Temos muito que aprender ainda. Na verdade, a gente está falando daquilo que é experiência nossa, né? A gente tem vivido, Que, na verdade, nós não somos diferentes de ninguém, né? E passamos pelo mesmo tipo de problema que vocês passam e a gente tá aqui para ajudar uns aos outros, né? De vez em quando a Laura tira esse tempo para desabafar. Quando eu venho conversar com a Laura, ai gente, tipo assim, tipo assim, se eu venho às 8, 2 horas da manhã eu tô indo embora. Aí, ontem eu vim mais cedo, falei que eu vou mais cedo porque eu não quero sair de lá 2 horas da manhã. Gente, na primeira vez que a gente se viu depois que começou a quarentena, gente, pensa numa pessoa, uma metralhadora. A Fernanda sentou aqui no sofá, ela só ficava assim, ó.
E eu metralhando, acho que foi não sei quanto tempo, só eu falando tudo aquilo que eu tinha entendido em Deus, tinha aprendido nesse tempo. Então, mas é bom sempre, né, Fê? É ótimo. É cajadado pra todo lado, mas amém. Né? E a gente ri, a gente chora, a gente pergunta por quê, a gente mesmo responde, daqui a pouco não é nada. É assim. Mas enfim, estamos à disposição se vocês precisarem, que a gente puder ajudar. Ainda mais nesse tempo, né, gente? Eu sei que nem todos estão podendo ir para a igreja. Alguns, né, faz parte do grupo de risco, tá ficando em casa, outros já não tá